No final da temporada de 2024, o torcedor do Vasco ficou muito ansioso para a temporada de 2025. Afinal, o time terminou em 10º no Brasileirão daquele ano e também terminou na semifinal da Copa do Brasil, com um ótimo desempenho. Porém, o 2025 estaria chegando e, na teoria, o que era para ser muito bom acabou sendo tragédia atrás de tragédia. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre como foi essa temporada 2025 do Vasco e o que deu errado. Eu sou fã do Vasco e antes do vídeo começar, quero só pedir o seu like, sua inscrição para deixar o apoio. E se você quiser comprar assinatura para assistir aquele Brasileirão, aquela Champions League por um preço super acessível, eu convido vocês a comprarem na House Store, a patrocinadora do canal. Lá você pode comprar tudo por um preço super acessível e tem muito mais coisas por um preço super acessível na loja e é 100% seguro. Qualquer problema que você tiver na House Store, é só entrar no chat e falar que eles resolvem na hora. Então compre pelo link aí no comentário fixado que estará me ajudando demais. Dito isso, vamos falar de Vasco. Para o início da temporada, o Vasco anunciou o técnico Fábio Carille. E rapaziada, o Carille que é conhecido aí por seus trabalhos, né, de uma defesa sólida, entre aspas, e é um técnico bem mais ou menos. Ele teve seu auge ali no Corinthians, mas nada mais disso, e ele já mostrou sua oscilação no Vasco logo no primeiro jogo do Carioca, com um empate contra o Nova Iguaçu. O Fábio Carille conseguiu empatar com o Nova Iguaçu no primeiro jogo do Carioca. E pra você que está falando, não, mas ele estava com o time reserva. Bom, meus amigos, ele conseguiu a proeza de, com o time titular, empatar com Volta Redonda. Isso talvez você vascaíno nem lembre, mas sim, o time titular do Vasco empatou com Volta Redonda no início do campeonato, cara. E então, o Fábio Carille já dava indícios que não seria um ótimo técnico pro Vasco. Fora que, na semifinal do Carioca, o Vasco tomou 1-0 pro Flamengo, no jogo de volta conseguiu fazer o gol primeiro que o Flamengo, empatando no agregado, mas tomou 2 gols e foi eliminado do Carioca, fazendo aí um Carioca medíocre, né? Não foi aquele Carioca que a gente esperava do Vasco, fora que o Vasco empatou muito com times pequenos como Boa Vista, o próprio Volta Redonda que eu falei pra vocês, Nova Iguaçu. Então, cara, um trabalho porquíssimo aí de início de temporada do Fábio Carille, que indicava que ele já seria um técnico ruim ao decorrer da temporada. Mas vamos seguir. Para o início da temporada e do Brasileirão, o Vasco fez várias contratações reforçando a zaga, que era um problema muito grande, né, na última temporada. Bom, se você lembra de Léo Pelé e Maicon, não preciso nem explicar. E também para arrumar os pontas, né, que foi um dos principais motivos aí que fez o Rafael Paiva ser demitido, foi pois ele não tinha pontas para jogar. Então, cara, nessa temporada o Vasco fez bastante contratações. Destaque para o português Nuno Moreira, que é até hoje titular do Vasco absoluto, que já chegou fazendo gol no Flamengo, muito bom. Também tivemos aí, cara, o Tietê, que reforçou bastante ali o meio campo do Vasco, muito bom ali pro início de temporada, e o Garré, que seria ali uma promessa que acabou não sendo utilizado ao decorrer da temporada, mas sim, foi uma promessa grande que o Vasco contratou. Outras contratações que tivemos, que eu não quero nem citar aqui, são os reforços para a zaga, que seria Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, que acabaram nem sendo tão utilizados nessa temporada aqui. E também tivemos ele, rapaziada, o homem que virou meme, Lloyd Augusto. Eu prefiro não falar dele, mas ele tem que estar no vídeo só por conta do meme que ele fez aqui, que é incrível, né? E olha, o início de ano do Vasco tinha tudo para ser um dos melhores inícios de ano de time do Brasileirão. Afinal, na Sul-Americana, o Vasco pegou um dos grupos mais fáceis. Pegou o time do Melgar, que é um time que hoje em dia não está nada bem. Pegou o time amador, repito, amador do Puerto Cabello, e também pegou, cara, o grande Lanús, que aí sim seria um time difícil do grupo. E olha, o Vasco tinha tudo para ir bem na Sul-Americana e classificar em primeiro. Só que o Carille conseguiu fazer a estreia da Sul-Americana ser algo traumático para os vascaínos. O Vasco começou o jogo contra o Melgar dando 3-0 e conseguiu tomar o empate. Sim, eu não tô brincando com vocês, o Vasco conseguiu abrir 3-0 contra o Melgar e na casa deles e conseguiu tomar o empate, somando apenas 1 ponto no grupo. O que tinha tudo para conseguir 3 pontos, conseguiu somar apenas 1 ponto contra o Melgar,
que já mostrava aí, cara, novamente o trabalho porco do Fábio Carille. E olha, na minha opinião, o Vasco não foi tão mal no início do Campeonato Brasileiro. Eu sinto que foi muito mais escolhas do próprio Fábio Carille, porque o Vasco ganhou de virada do Santos na estreia do Brasileirão. Depois, por escolha do Fábio Carille, ele levou o time reserva para jogar contra o Corinthians, para poupar para a partida contra o Puerto Cabello. Sim, um time amador, o Carille poupou o time para jogar contra um time amador em casa em São Januário. E o Vasco ganhou do Puerto Cabello apertado com 1-0. Depois o Vasco ganhou do Sport, cara. E aí o Vasco tinha conseguido 6 pontos no Brasileirão e perdeu 3. E daí pra frente foi só pra trás. O Vasco perdeu pro Ceará, empatou com o Flamengo no clássico, até aí tudo bem. Empatou com o Lanús em casa, que já foi um resultado ruim. Perdeu pro Cruzeiro, que foi a gota d'água pro Pedrinho. O Vasco perder pro Cruzeiro foi a gota d'água pro Pedrinho, que demitiu o Fábio Carille. E para prosseguir na temporada, o Vasco teve que colocar o Felipe Maestro como técnico interino. E para você que achou que, bom, o Felipe Maestro ia fazer ótimas partidas pro Vasco enquanto o Vasco não achava um técnico, você estava errado, porque o Vasco conseguiu avançar na Copa do Brasil. Eu não mencionei isso para vocês, mas o Vasco ganhou do União Rondonópolis e ganhou do Nova Iguaçu. E tinha uma partida contra o Operário fora de casa para jogar pela Copa do Brasil, que seria a estreia do Felipe Maestro. Resultado, empate fora de casa com o Operário, um time da Série B. Depois o Vasco perdeu pro Palmeiras, né, com o mando de campo que o Pedrinho vendeu. E aí a maior humilhação pra mim do ano, né, que foi o 4-1 para um time amador do Puerto Cabello. Sim, o Vasco conseguiu perder de 4-1 para um time amador, cara. Isso pra mim foi a maior humilhação. É a mesma coisa de pegar na minha... Mano, pegar, bater na minha cara e mandar eu ir embora, cara. Porque, pô, perder pro Puerto Cabello de 4-1, eu acho que foi a maior humilhação que o Vasco sofreu esse ano. E se não foi a maior humilhação da história, foi perder pro Puerto Cabello, rapaziada. E depois o Vasco fez mais uma partida com o Felipe Maestro contra o Vitória. E adivinha, perdeu com um jogador a mais. Sim, essa sequência mostrou que o Felipe Maestro, como treinador, também não tem nem um pouco de sorte, ou sei lá, não é a praia dele, porque, cara, perder pro Vitória com um jogador a mais é sacanagem, né, cara? Então o Vasco, que precisava logo de um novo técnico, entrou em acordo com ele, recém-campeão da Libertadores, Fernando Diniz, cara. Sim, Fernando Diniz veio pro Vasco aí, cara, após a derrota do Vasco pro Vitória, e a torcida do Vasco ficou muito feliz, afinal o Diniz tem um estilo de jogo muito diferente, e o time do Vasco não tinha exercido esse estilo de jogo nunca na vida, né, cara? Então o Diniz trouxe aí o dinizismo, cara, pro estilo de jogo do Vasco, que deixou a torcida muito ansiosa pra ver na prática, né, cara? Porém, pra quem pensa que o Diniz já estreou ganhando, é claro que não, porque o Diniz, ele não teve nenhuma semana de trabalho, né, cara? Nem conheceu o elenco e já teve uma partida contra o Lanús. E se o Vasco não conseguiu ganhar do Lanús dentro de casa, imagina fora. Perdemos de 1-0 pro Lanús, mas ninguém desanimou com o Diniz, porque, como eu disse pra vocês, ele só tinha uma semana de conversa com o elenco. Agora sim, o Diniz tinha o tempo necessário para treinar o elenco e mostrar na próxima rodada do Brasileirão o que ele era capaz. E é aí onde começa o dinizismo, rapaziada. O primeiro jogo do Diniz pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, o Vasco simplesmente meteu 3-0 no Fortaleza. E aí a torcida já animou, já ficou feliz, né, cara? Porém, o próximo jogo depois desse já foi um outro jogo pra parar o coração de qualquer vascaíno. O jogo contra o Operário, dentro de casa, parecia ser o jogo mais tranquilo da temporada do Vasco. O Vasco faz um 1-0 e no último minuto do jogo, o Vasco consegue tomar o empate. E aí você pensa, pô, tá tranquilo, o Vasco vai conseguir passar nos pênaltis de boa. E aí que você tá enganado, porque o Operário era um dos únicos times da Copa do Brasil que nunca tinha perdido uma disputa de pênalti. E por incrível que pareça, eles quase ganharam do Vasco. O Léo Jardim teve que pegar 3 pênaltis
decisivos para conseguir passar o Vasco, e depois de muita sofrência nessa disputa de pênaltis, que já parecia que estava perdida, o Vasco consegue passar do Operário em casa. Inclusive, algo muito importante, quem bateu o pênalti da classificação foi ele, Lloyd Augusto, sim, o do meme. E bom, a galera até nem acreditou que ele acertou. Olha a reação dos jogadores quando o Lloyd acertou o pênalti, cara. Realmente esse cara é maluco. E aqui eu tenho que ressaltar o goleiro do Vasco, Léo Jardim, né, cara? Porque nessa Copa do Brasil vocês ainda vão ver muito nesse vídeo que ele é o herói do Vasco dessa temporada. Muitas vezes é tudo ele que resolve, cara. E aí você deve estar pensando, pô, agora que o Diniz chegou, resolveu o problema do Vasco, pô. O Vasco ganhou de goleada do Fortaleza, passou na Copa do Brasil, então os problemas vão acabar. E aí onde você, mano, entra num evento Diniz canônico, eu posso dizer assim, que é o lance do Diniz oscilar bastante nas partidas. Depois do Vasco se classificar na Copa do Brasil, no Brasileiro, o primeiro clássico que o Diniz foi jogar contra seu ex-clube, o Vasco perdeu. E aí, pô, a torcida ficou nervosa, né? Porque, é claro, perder clássico ninguém merece. E aí o Vasco na Sul-Americana mete 3-0 no Melgar dentro de casa. E aí é aquilo, novamente oscilação do Diniz. Porque a torcida fica feliz por ter ganhado de 3-0 e toma um 2-0 do Red Bull Bragantino dentro de casa. Cara, não dá pra entender o Diniz. E aí quando a torcida fica novamente brava porque perdeu pro Bragantino em casa, pum, o Vasco ganha fora de casa de 3-1 do São Paulo. E cara, eu não posso deixar de citar aqui o que o Diniz fez com o Ryan do Vasco. Porque galera, o Ryan, ele já era um ótimo jogador, só que os últimos técnicos do Vasco não utilizavam ele. E agora com o Diniz conseguiu uma amizade ali com o Ryan, cara. Conseguiu fazer o Ryan jogar e cara, o Ryan virou destaque do Vasco. Depois do Diniz conseguir fazer o Ryan jogar, o Ryan virou titular em todas as partidas do Vasco. E falo mais, se não fosse pelo Ryan, o Vasco ia passar muita dificuldade nessa temporada, porque chegou no meio da temporada, o Verratti simplesmente parou de fazer gol, gente. O Verratti parou de fazer gol e o Ryan cobriu ali, cara, a vaga do Verratti e conseguiu fazer gol em quase todos os jogos. E esse foi o momento da temporada que o Vasco iludiu todos os seus torcedores, inclusive eu, que foi depois desse jogo do São Paulo, cara. Porque o Vasco ganhar fora de casa, no Morumbi, de 3-1, cara, e ainda ia ter uma parada pro Diniz parar e treinar o time por conta do Mundial de Clubes da FIFA, era um sonho pra todo vascaíno. Só que como nada são flores na vida de um vascaíno, depois da parada do Mundial de Clubes, só aconteceu desgraça. E eu tô falando sério, o Vasco ficou 2 meses treinando por conta do Mundial de Clubes e pareceu que voltou pior. E quando eu tô falando isso, eu tô falando com ódio de torcedor, porque o Vasco conseguiu perder pro Botafogo na volta, até aí, entre aspas, tudo bem. Depois o Vasco conseguiu perder de 4-0 pro Independente Del Valle na casa deles. O Vasco conseguiu empatar com o Grêmio dentro de casa e pra piorar a situação foi eliminado da Sul-Americana pelo Independente Del Valle dentro de casa e não conseguiu ganhar o jogo, nem pra trazer uma esperança pra torcida. O Vasco conseguiu empatar com o Independente Del Valle dentro de casa e, mano, chega a ser assustador essa sequência do Vasco, porque o Vasco nessa sequência aqui de pontos que ele perdeu, ficou muito embaixo na tabela, cara. E aí onde eu digo que esse time é amaldiçoado. O Vasco foi eliminado nos playoffs da Sul-Americana, voltou do Brasileirão perdendo e tinha um jogo no Beira-Rio pra jogar fora de casa. E adivinha o que aconteceu nesse jogo? O Vasco foi no Beira-Rio, abriu 1-0 e pro azar do torcedor vascaíno, o goleiro Léo Jardim conseguiu ser expulso por cera. E adivinha, ele foi o único goleiro do campeonato inteiro a ser expulso por cera. Mano, e não dá pra entender até hoje como isso aconteceu, cara. O Vasco perdeu aí mais uma oportunidade de ganhar 3 pontos por conta que o goleiro foi expulso. E pra sorte do Vasco, entre aspas, o Vasco pegou o CSA da Série C, que conseguiu ganhar do Grêmio na Copa do Brasil. Só que aí você pensa que, pô, o Vasco vai passar o trator no CSA dentro da casa do CSA. Não, o Vasco conseguiu ter um jogador expulso e ainda conseguiu empatar
contra o CSA na casa do CSA. E, mano, as coisas parecem que pro torcedor vascaíno não dá nada certo, cara. Porque quando a torcida achou, pelo menos, que o Vasco ia voltar a ganhar no Brasileirão, depois de tanto empate, tanta derrota, o Vasco perde pro poderoso Mirassol no Maião. Consegue empatar em 2-2 e leva o gol no último lance, por conta que o goleiro reserva do Vasco é horrível, cara. E foi nesse momento do ano que a torcida organizada Força Jovem do Vasco foi cobrar os jogadores no CT, tanto por conta do desempenho mal do time, tanto por conta do zagueiro João Vitor. A torcida não aguentava mais o zagueiro João Vitor falhando e sendo expulso em vários jogos. Inclusive ele foi expulso no jogo de ida contra o CSA, que deixou ainda mais a organizada revoltada, e não tava dando mais pro jogador João Vitor estar no Vasco, tava um clima muito hostil. E aí, depois dessa cobrança no CT, o Vasco foi lá e ganhou do CSA em São Januário de 3-1, avançando na Copa do Brasil. E bom, depois disso, o Vasco já estava precisando de pontos no Brasileirão, afinal o time estava muito embaixo na tabela, só que o Vasco tinha um jogo em São Januário contra o Atlético Mineiro. E aí, meus amigos, e aí que o Vasco toma o gol com 1 minuto de jogo e tem que buscar um empate que só vem nos pênaltis com Pablo Verratti. E mano, o que parecia ser perfeito para conseguir 3 pontos contra o Galo, que estava indo mal no campeonato, acabou conseguindo só 1 ponto dentro de casa, o que prejudicou bastante o Vasco, porque a sua próxima partida era contra o Santos no Morumbi com Neymar e tinha tudo pra dar errado. Pra vocês terem noção da situação do Vasco nesse momento, o Vasco estava na zona de rebaixamento e tinha que secar o Grêmio pra não vencer fora de casa contra o Atlético Mineiro, tinha que secar o Vitória pra não vencer no Barradão contra o Juventude, tinha que secar o Corinthians pra não vencer em casa contra o Bahia e ainda tinha que secar o Ceará pra não ganhar do Bragantino, pra não abrir uma grande vantagem. Fora que tinha que vencer do Santos no confronto direto, senão ia ficar muito embaixo na zona do rebaixamento. Fora que para essa partida o Vasco iria sem Verratti, iria sem João Vitor na zaga, ou seja, iria improvisar o volante Hugo Moura na zaga e também teria que jogar com uma formação totalmente diferente e com DVD de ponta. Só que dessa vez, meus amigos, o mundo foi justo com o Vasco uma vez na vida. E o Vasco não só ganhou do Santos no Morumbi lotado, como meteu um 6-0 no Santos no Morumbi lotado com Neymar em campo. Cara, o Vasco destruiu o Santos no Morumbi, o que parou o mundo por um dia inteiro, porque ninguém queria acreditar que o Vasco da Gama, que tinha perdido 9 partidas ali, cara, ganhado uma, tinha ganhado do Santos de 6-0 com Neymar em campo em pleno Morumbi lotado. Inclusive, eu estava nessa partida aí, cara, eu tava lá no estádio, e até eu, que achei que o Vasco iria ganhar com 2-1 sofrido ali, cara, não acreditei quando a gente meteu 6-0 no Santos. E foi assustador esse jogo, cara. Fora que teve essa cena ilustre do Neymar saindo do campo chorando, ele que fugiu da goleada do Barcelona sofrida pelo Bayern de Munique, e também do 7-1 que o Brasil sofreu da Alemanha, não conseguiu fugir do 6-0 do Vasco, cara. Neymar, infelizmente não deu pra você dessa vez. E depois dessa goleada, a torcida do Vasco criou esperanças novamente, e no sorteio da Copa do Brasil, o Vasco pegou o clássico com o Botafogo nas quartas de finais, e tinha uma partida contra o Juventude fora de casa. Tudo parecia que iria dar certo, afinal o Vasco melhorou bastante nessa partida contra o Santos, mas novamente tudo deu errado. O Vasco foi lá no Jacone contra o Juventude, perdeu de 2-0, depois teve uma partida em casa contra o Corinthians e conseguiu perder de 3-2 em São Januário, que baqueou a torcida novamente, porque ninguém queria acreditar que o mesmo Vasco que meteu 6-0 no Santos conseguiu sofrer 5 gols em 2 jogos. Mas nada me tira da cabeça que o Vasco entregou essa partida pro Juventude. Afinal, enquanto tava rolando Vasco e Santos, o Juventude estava jogando contra o Vitória no Barradão e o Nenê, ex-Vasco, fez um gol no último minuto contra o Vitória. E nesse jogo contra o Vasco no Jacone, o Nenê fez um gol de pênalti em 3 minutos de partida. Isso pra mim foi muito suspeito, mas afinal o Vasco ainda perdeu pontos e isso foi prejudicial de qualquer forma pro time. Mas o Vasco não podia se abalar, pois tinha uma quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo pra jogar, e foi lá. O Vasco foi em São Januário, jogou contra o Botafogo, tomou o primeiro gol, mas ele, o volante Jair,
conseguiu fazer o gol de empate do Vasco na partida. E cara, eu quero falar pra vocês que o futebol é engraçado, porque Jair fez o gol contra o Botafogo. Na próxima partida que o Vasco foi jogar fora de casa, se lesionou, e o que trouxe mais força pro Vasco jogar o jogo de volta fora de casa. E antes do jogo de volta da Copa do Brasil, o Vasco tinha um jogo contra o Sport fora de casa, Sport lanterna do campeonato. O Vasco abre 1-0, depois toma o empate, depois consegue fazer 2 gols, abrindo 3-1, e o Sport diminui aos 74 do segundo tempo. Um jogo que tinha tudo pra não ser nervosismo, foi nervosismo até o final, porque o Vasco, nos últimos minutos, simplesmente parou de atacar, cara. Não deu pra entender. Olha o mapa de calor aí da partida nos últimos minutos pra vocês terem uma noção, mas o Vasco conseguiu sair com a vitória. E é aqui, meus amigos, onde a virada de chave do Vasco acontece nessa temporada. O Vasco contrata um novo diretor de futebol, Admar Lopes, e cara, faz as melhores contratações da janela da temporada inteira, cara. O Vasco simplesmente pega um empréstimo do jogador Robert Renan, zagueiro do Zenit, pega também empréstimo do jogador Carlos Cuesta, do Galatasaray, também um ótimo zagueiro, e também, rapaziada, pega aí o empréstimo do colombiano Andrés Gomes. E mano, esses jogadores simplesmente mudaram o time do Vasco, da água pro vinho, assim, de uma maneira extraordinária. E com esses jogadores, o Vasco iria na partida de volta contra o Botafogo. E eu não posso esquecer do volante Cauã Barros também, que estava emprestado pelo América Mineiro. Esse moleque, cria da base do Vasco, joga demais, cara. E também fez uma diferença sensacional no time do Vasco. Ele jogou a partida contra o Sport, mas eu tinha esquecido de mencionar aqui, então menção honrosa aqui pro Cauã Barros, que joga demais, irmão. Então o Vasco estava pronto para jogar o jogo de volta da Copa do Brasil no estádio do Botafogo Newton Santos. E quem abre o placar é o Vasco, com Nuno Moreira aos 21 do primeiro tempo. Só que, pro azar do Vasco, o Léo Jardim faz um pênalti em Alex Telles, que converte o pênalti, voltando a ficar 1-1 e o agregado 2-2. E meus amigos, vocês já sabem, o jogo foi pros pênaltis e o Vasco sempre vai nos pênaltis e sempre sofre. Só que o Vasco, meus amigos, tem ele no gol, Léo Jardim. O cara é simplesmente o porteiro do Enem. O cara simplesmente salva a temporada do Vasco e salvou de novo. Ele, que não pegou o pênalti do Alex Telles no tempo regulamentar, nos pênaltis conseguiu pegar o pênalti do Alex Telles. E como futebol é engraçado, né, cara? Robert Renan vai converter o último pênalti do Vasco. Ele que foi, né, cara, marretado pela torcida do Internacional por perder um pênalti decisivo, faz o pênalti decisivo da classificação do Vasco na Copa do Brasil, cara. O futebol é maluco. E então o Vasco avança para a semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Fluminense. E olha, depois dessa classificação, o torcedor do Vasco voltou a acreditar. E tinha uma partida contra o Ceará dentro de casa. E meus amigos, o jogo começa com o Coutinho fazendo um gol de falta sensacional. Depois o Ceará empata. O Vasco nos últimos minutos consegue um gol com o zagueiro Carlos Cuesta. E pro azar do Vasco, no último lance do jogo, o Ceará consegue um empate num erro bizarro do Paulo Henrique, cara. Mas nada diferente, né? O Vasco sempre arranja um jeito de tomar um empate no último minuto. Mas, meus amigos, depois desse jogo, o Vasco tinha o clássico dos milhões pra jogar contra o Flamengo. E, cara, o time do Flamengo, vocês sabem como que estava, né? Todo ansioso por conta da Libertadores e tal. E o Vasco consegue o empate com o Flamengo, cara, no Maracanã, num jogaço. Foi um jogo muito bom do Vasco e do Flamengo, cara, foi muito bom. E teve aí o empate em 1-1. E, meus amigos, é agora que começa a melhor fase do Vasco no campeonato inteiro. O momento dinizismo agiu de uma forma extraordinária no Vasco nesse momento do campeonato. O Vasco simplesmente venceu do Bahia de 3-1, ganhou do Cruzeiro de 2-0, perdeu pro Palmeiras fora de casa, ganhou do Vitória num 4-3, ganhou do Fortaleza com 1 a menos de 2-0, ganhou do Fluminense no Clássico de 2-0 e ganhou do Bragantino de 3-0. O Vasco simplesmente conseguiu vencer 6 partidas, empatar 2 e perder uma partida contra o Palmeiras, que estava engatado no campeonato.
simplesmente um sonho pro torcedor vascaíno. Depois de tantas derrotas, o Vasco engrenou de vez no campeonato. Pra vocês terem noção, o Vasco saiu de 16º do campeonato ali, cara, pra ir pra 8ª posição do campeonato. E, meu irmão, o Vasco simplesmente parou de olhar pra zona de rebaixamento e começou a olhar pra Libertadores. O Vasco estava a apenas 5 pontos do 6º colocado do Brasileirão. E, mano, era simplesmente um sonho pra todo vascaíno, cara. Era Ryan metendo gol em todo jogo do Vasco e ganhou até música da torcida. Era Vasco o melhor time no retorno do Campeonato Brasileiro. Era Vasco favorito contra Fluminense na Copa do Brasil. E, bom, ia dar tudo certo se eu não tivesse falando do Vasco da Gama. Nesse momento do campeonato, o Vasco tinha 42 pontos, tinha 4 vitórias seguidas e só não iria para Libertadores por 2 motivos. Ou se ele perdesse todas as partidas, ou se ele ganhasse algumas partidas ali e ainda assim ele pegaria pelo menos a pré-Libertadores. E adivinha? O Vasco perdeu todas as partidas até o fim do campeonato, com exceção de uma que foi contra o Internacional, que ganhou de 5-1. O Vasco conseguiu a façanha de perder todas as partidas e com os mesmos 42 pontos que ele estava na rodada 30, ele chegou na rodada 36 com os mesmos 42 pontos e só fez 45 porque goleou o Internacional em São Januário de 5-1. Mas aí, meus amigos, você pensa que o Vasco ganhou as 2 últimas rodadas do Brasileirão? Claro que não. O Vasco conseguiu perder em casa pro Mirassol de 2-0 e perder de 5-0 pro Galo, e fazendo outro feito incrível que o Vasco conseguiu, que foi: o Vasco não tinha sofrido nenhuma goleada nesse campeonato e também o Vasco conseguiu terminar o campeonato com saldo de gol negativo. Pra vocês terem noção, o Vasco estava na rodada 30 com 8 pontos positivos de saldo de gol e terminou o campeonato, meus amigos, com menos 5 de saldo positivo. A sorte do Vasco é que, como ele já está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, ele consegue uma vaga na Sul-Americana garantida, porque o Vasco ficou fora da Sul-Americana pela tabela do Brasileirão e conseguiu a vaga porque tanto Corinthians, tanto Cruzeiro e Fluminense já tem vagas para competições internacionais. O Fluminense e o Cruzeiro vão para Libertadores e o Corinthians está classificado para a Sul-Americana. Então, se o Corinthians passar, o Vasco vai para a Sul-Americana. Se o Cruzeiro passar, o Vasco vai para a Sul-Americana. E entre aspas aí, cara, o Vasco vai conseguir ir para Sul-Americana com mérito, né? É mérito entre aspas. E pra mim é assustador como o Vasco perdeu a temporada mais promissora dos últimos anos, cara. Porque, tipo assim, o Vasco chegou na rodada 30 com 42 pontos, tinha 8 partidas pra jogar, poderia pegar a vaga na Libertadores. O Vasco foi mal na Sul-Americana, mas beleza, tudo bem. O Carille comandou, aí depois chegou o Diniz já quando o Vasco tava quase eliminado da Sul-Americana, beleza. Mas rapaziada, o Vasco pegar uma temporada que tinha um elenco bom, que tinha pontos no Brasileirão, dava pra somar muito mais, e terminar pior que a temporada de 2023, que o Vasco brigou desde a primeira rodada até a última pra não cair, chega a ser assustador, cara. E eu não estou exagerando, os números estão na tela pra vocês verem. A gente fez uma temporada pior que 2023, e em alguns casos a gente fez temporada pior do que 2008, que a gente caiu, cara. Vocês têm noção que é uma temporada pior do que o ano que você caiu, só que você ficou na Série A? É assustador isso. O Vasco não caiu esse ano por conta que tem times piores na Série A, cara. Então a gente tem que agradecer isso. E outra coisa assustadora, o Vasco terminou o campeonato com os mesmos pontos do Vitória, que brigou pra não cair até a última rodada. O Vitória tava na última rodada na zona de rebaixamento, gente. E outras coisas também que eu posso citar aqui o Rafael Paiva foi demitido por perder 3 partidas seguidas com o Vasco, e ele deixou o Vasco em uma posição boa no Brasileirão, na semifinal da Copa do Brasil, e foi demitido. O Diniz, por mais que eu goste do
trabalho dele, cara, ele mesmo assim perdeu 5 partidas seguidas, gente. O Diniz perdeu 5 partidas seguidas, depois perdeu mais 2 ali no final do Brasileirão. O Vasco tinha 42 pontos, podia pontuar bastante, e ele não é nem cogitado em ser demitido, cara. Tipo, é assustador isso, mano. O Paiva foi demitido por muito menos e o nosso time era 10 vezes pior. Você gostando do Rafael Paiva ou não, você tem que admitir isso. O nosso time era 10 vezes pior. A gente tinha Léo Pelé e Maicon na zaga, cara. E a gente conseguiu ir melhor naquele Brasileirão do 2024 do que o desse ano. A temporada do Vasco ainda não acabou. O Vasco tem a semifinal agora pra jogar, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Porém, cara, eu acho que a maioria das coisas da temporada já foi e eu já coloquei aqui nesse vídeo. Eu quero muito que o Vasco seja campeão da Copa do Brasil. Eu espero, eu acredito. Mas, tipo assim, se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, salva a temporada. Reflitam isso. Pra mim, eu acho que é muito bom. Mas o Vasco poderia ter ido muito além nesse Brasileirão. Porque caso não ganhe a Copa do Brasil, o Vasco, ele não vai ir pra Libertadores, vai pra Sul-Americana de maneira culposa, vai fazer uma temporada equivalente a 2023 se não ganhar a Copa do Brasil, e o torcedor vai sofrer mais um ano, cara, porque o Vasco, na verdade, pessoal, eu acho que não merecia isso. O Vasco tinha elenco pra fazer uma temporada melhor esse ano, e por conta de escolhas, sabe, da própria diretoria do Vasco, eu sinto que esse ano não foi tão bom quanto deveria ser. Mas eu estou torcendo, eu acho que o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil, e se ganhar a Copa do Brasil, veremos Vasco na Libertadores, e a temporada vai melhorar bastante, porque, pô, por mais que foi mal no Brasileirão, vai ser campeão de alguma coisa depois de muito tempo, né, galera? Opa, Fanto da edição aqui, e adivinha, pessoal, o Vasco conseguiu ir pra final da Copa do Brasil, só que foi vice pro Corinthians. Pra terminar a temporada com aquela chave de desespero e angústia dos vascaínos, o Vasco conseguiu levar o jogo de 0 a 0 da Neoquímica para uma final no Maracanã lotado com sua torcida e conseguiu perder e ser vice do Corinthians. Mais um ano triste pros vascaínos. Mas é isso, rapaziada, eu só vim fazer essa edição aqui porque, bom, ia faltar no vídeo, ia ficar triste aqui também sem isso no vídeo, mas é isso, essa foi a temporada do Vasco, uma temporada muito promissora que acabou dando tudo errado, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se gostou do vídeo, se querem que eu traga mais vídeos aqui no canal, se inscreve pra me ajudar a monetizar o canal aqui, né, cara. E bom, se você quiser aí, cara, me ajudar, é só você comprar aí na patrocinadora do canal, no primeiro link no comentário fixado, beleza? Bom, rapaziada, é isso, um beijo, um abraço, fui!